A chuva caía pesada sobre a cidade, tornando cada rua um reflexo trêmulo de luzes e sombras. Dentro da pequena cafeteria da esquina, Clara enxugava o balcão pela 10ª vez, mais para disfarçar o nervosismo do que por necessidade. Era uma noite comum, até que o som de um carro freando bruscamente rompeu o silêncio da rua. 2 homens entraram, molhados, falando baixo. Um deles, de terno caro e olhar frio, tirou o capuz e revelou um rosto que Clara reconheceu imediatamente. Ramos. O nome que ela ouvirá tantas vezes nas notícias, sempre ligado a escândalos abafados. Ela se encolheu atrás da máquina de café, fingindo arrumar algo, mas seus olhos captaram o brilho metálico de uma arma sob o paletó dele. O segundo homem, nervoso, carregava uma pasta preta. Está tudo aqui, disse o homem da pasta. Todos os documentos, as transferências, tudo. Ramos abriu um sorriso gelado. Espero que sim. Porque quem me trai? Ele abriu o casaco, mostrando a arma. O disparo ecoou alto demais para uma cafeteria pequena. Clara congelou. O corpo caiu diante dela, e o sangue escorreu pelo piso. Ela mordeu os lábios, tentando conter o grito, mas o som que escapou foi suficiente. Ramos se virou, os olhos cortando o ambiente. Tem alguém aí? Clara correu para os fundos, o coração disparando, as mãos tremendo. Abriu a porta de serviço, correu pela chuva sem olhar para trás. Horas depois, já na delegacia, Clara mal conseguia falar. As palavras saíam entre soluços e medo. Você viu o rosto dele? Perguntou o investigador. Vi, foi Ramos, respondeu ela, quase num sussurro. Ele matou um homem na minha frente. O investigador trocou um olhar tenso com outro agente. Clara, o que você viu é grande demais. Ele tem conexões em todo lugar. Você não pode voltar para casa. Ela regalou os olhos. Como assim? A partir de agora, você está sob proteção de testemunha. Quando a porta da sala se abriu, o ar pareceu mudar. O homem que entrou tinha postura firme, olhar frio e uma cicatriz discreta no maxilar. Este é Miguel, disse o investigador. Vai cuidar de você. Miguel assentiu, sem emoção. A partir de agora, você me obedece em tudo. Nada de telefonemas, redes sociais ou contatos com o passado. Entendido? Clara o encarou, irritada. Eu não sou uma criminosa. Não. Só é uma mulher com o alvo errado na testa, respondeu ele, seco. Ela cruzou os braços, ofendida. Ótimo começo. Não estou aqui para ser simpático, disse ele, recolhendo o celular dela. Estou aqui para te manter viva. A viagem até o esconderijo foi silenciosa. O som da chuva acompanhava o ronco do motor, e Clara observava o reflexo das luzes passando pela janela. Miguel dirigia como quem já sabia o caminho de cor, sem olhar para ela, focado, impenetrável. Você sempre é assim, frio? Arriscou ela. Sempre que preciso manter alguém vivo, sim. Ela soltou um riso curto, mais nervoso do que divertido. Sabe, você podia tentar parecer menos robô. Robôs não sentem medo, respondeu ele, sem tirar os olhos da estrada. E medo atrapalha o trabalho. O silêncio voltou, pesado. Só quando pararam diante de uma casa isolada, no alto de uma colina, Clara percebeu o quanto sua vida havia mudado em poucas horas. É aqui, disse ele, abrindo a porta. Vai ser sua casa até o julgamento. E quanto tempo é isso? O tempo que for preciso. Ela desceu do carro, olhando ao redor. A casa era simples, cercada por árvores e o som distante de um rio. Fria, silenciosa e, estranhamente segura. E você, vai ficar aqui também? Perguntou, tentando parecer casual. Sim. Alguém precisa te vigiar. Ela arqueou a sobrancelha. Vigiar? Que bonito. Melhor viva e irritada do que morta e simpática, retrucou ele, seco. Horas depois, enquanto Clara tentava dormir no quarto pequeno, ouviu passos no corredor. A porta se abriu lentamente,
e a silhueta de Miguel surgiu na penumbra. Não consegui dormir, disse ela, sentando-se na cama. O som da chuva, parece que o mundo inteiro tá diferente. O mundo tá igual. Só você que mudou de lugar nele. Ela observou por um instante. Sob a luz fraca, o olhar dele era firme, mas havia algo ali, um cansaço, uma dor silenciosa. Você já perdeu alguém? Perguntou, sem pensar. Miguel desviou o olhar. Boa noite, Clara. E saiu, deixando-a sozinha. Mas o som do coração dela batendo acelerado permaneceu, não só por medo. Na manhã seguinte, ele já estava acordado, arma no coldre, olhar vigilante. Temos companhia, murmurou, observando o carro preto estacionado ao longe. Clara se aproximou da janela, o coração apertando. Eles, nos acharam? Talvez, respondeu ele, já pegando o rádio. Fica atrás de mim. Ela deu um passo para trás, tremendo. Miguel, você acha que eles vão tentar? O vidro da janela se estilhaçou com um tiro. Miguel a puxou pro chão, o corpo dele protegendo dela. Ela sentiu o calor dele, o peso, o som da respiração acelerada misturado ao eco dos disparos lá fora. Fica comigo, Clara. A voz dele era firme, mas o olhar, pela primeira vez, revelou algo além da frieza. Prometo, ninguém vai te tocar. E, pela primeira vez, ela acreditou. O som dos tiros ecoava pela mata, cortando a manhã como lâminas invisíveis. Miguel segurou Clara firme pelo braço e a arrastou para fora da sala, abaixando a cabeça dela instintivamente. O cheiro de pólvora misturado à chuva recente enchia o ar. Vamos! Ordenou ele, abrindo a porta dos fundos e puxando-a para o lado oposto da estrada. Ela tropeçou, assustada, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Quem são eles? Como nos acharam? Ramos tem olhos em todo lugar. Ele olhou em volta, avaliando a distância. E alguém abriu a boca cedo demais. Correram pelo terreno encharcado, a lama se prendendo aos sapatos. Miguel a empurrou para trás de uma árvore grossa, sacando a arma e mirando. 2 vultos surgiram entre as árvores, movendo-se com cuidado. Ele respirou fundo, atirou uma vez, e o som cessou. Clara, encolhida atrás dele, tentou conter o choro. Isso é real. Eu vou morrer por causa do que vi, não é? Miguel se virou, o olhar duro, mas a voz surpreendentemente calma. Não enquanto eu estiver aqui. Ela o olhou, e pela primeira vez, percebeu que aquele homem não era apenas frio, era alguém que carregava o peso de ter prometido proteger muitas pessoas antes, e talvez nem todas tenham sobrevivido. Precisamos sair daqui agora, disse ele. Eles sabem onde estamos. O carro seguiu por estradas secundárias, serpenteando entre colinas e fazendas abandonadas. Clara tentava respirar fundo, mas cada curva parecia levá-la mais fundo para um mundo que ela não conhecia. A gente vai para onde? Perguntou ela. Para um lugar seguro, respondeu Miguel, sem tirar os olhos da estrada. E onde é isso? Se eu te contar, não vai ser mais seguro. Ela bufou, cruzando os braços. Você é um manual ambulante de respostas irritantes, sabia? E você é uma testemunha que fala demais. Clara virou o rosto, mas um pequeno sorriso escapou. Por mais insuportável que fosse, havia algo em Miguel, uma calma controlada, uma força silenciosa, que fazia ela se sentir protegida de um mundo que agora queria matá-la. Horas depois, pararam em uma velha casa de campo abandonada. As janelas quebradas deixavam entrar o vento frio, e o cheiro de madeira úmida denunciava que ninguém vivia ali há tempos. Vamos ficar aqui por enquanto, disse ele. Ninguém vai procurar neste fim de mundo. Clara observou o interior da casa, uma lareira apagada, poeira em tudo, e uma cama velha no canto. E você acha que eu vou dormir aqui? Você vai tentar. Ele acendeu o fogo na lareira, o rosto iluminado pelas chamas. Clara observava em silêncio, reparando em como ele fazia tudo com precisão, empilhar a lenha, ajustar a distância, acender o fósforo no momento exato. Você faz parecer fácil, comentou ela.
Aprendi que o fogo é como o medo, disse ele, ainda olhando as chamas. Se você não controlar, ele consome tudo. Ela ficou quieta, absorvendo a frase. O tempo passou devagar. Do lado de fora, o vento balançava as árvores. Dentro, o calor do fogo criava um contraste com o frio do medo. Miguel, chamou ela, hesitante. Antes, quando perguntou se eu tinha medo. Sim. Eu tenho. Mas não só de morrer. Tenho medo de nunca mais voltar a ser quem eu era. Ele a olhou, e por um instante, algo no olhar dele amoleceu. Ninguém volta a ser quem era depois de ver o que você viu. Mas você pode ser alguém novo. Ela sorriu de leve. E você? Já foi alguém diferente? Ele desviou o olhar. Fui. E não quero lembrar quem. O silêncio se instalou novamente. O fogo crepitava, o vento soprava, e o tempo parecia suspenso. De repente, um ruído lá fora quebrou a calmaria. Miguel se levantou em um movimento rápido, arma em punho. Fica aqui. Ele fez um gesto para ela se abaixar. O que foi? Alguém nos seguiu. Ele caminhou até a janela, espiando por uma fresta. Viu apenas sombras e o brilho distante de faróis. Mas a sensação era clara, estavam sendo observados. Clara se aproximou, mesmo contrariando a ordem. Miguel. SHHH. Ela tocou o braço dele, e por um segundo, o toque pareceu congelar o tempo. O olhar dele se voltou para ela, firme, mas carregado de algo novo. Um instante de vulnerabilidade. E então, um barulho seco do lado de fora. Ele a empurrou para trás da parede, a respiração pesada. Fica comigo, entendeu? Sussurrou ele. Sempre fico. As palavras escaparam antes que ela pensasse. Miguel a encarou, surpreso. O fogo da lareira refletia nos olhos dela, e por um instante, o som da chuva e o perigo lá fora pareciam desaparecer. Mas o momento foi interrompido quando a janela estourou. Um drone pequeno caiu no chão, quebrado, uma câmera piscando em vermelho. Miguel pegou o aparelho e o esmagou com o pé. Eles nos acharam. Clara levou a mão à boca. O que a gente vai fazer? Vamos sumir, respondeu ele, firme. E dessa vez, não vamos sozinhos. Ela o olhou, confusa. Como assim? Ele virou o rosto para ela, o olhar duro, determinado. Eu sei quem está vendendo nossas localizações. E eu vou fazer essa pessoa falar. Clara engoliu seco. E se for alguém da sua própria equipe? O silêncio dele foi resposta suficiente. Do lado de fora, a chuva recomeçou, fina, constante, como se o mundo inteiro prendesse a respiração antes da tempestade. O amanhecer veio lento, pálido, filtrando-se pelas janelas quebradas da velha casa. Clara despertou com o som suave do vento atravessando as frestas, mas o espaço ao lado estava vazio. O coração dela acelerou por instinto, até ouvir o som familiar da voz de Miguel, baixo, tenso, vindo do lado de fora. Ela se aproximou da porta e ouviu fragmentos da conversa. Você me garantiu que o local era seguro. A voz dele era dura. Quero saber quem está vazando informações. Um ruído de interferência. Depois, outra voz, metálica, do outro lado da linha. Cuidado com o que você procura, Miguel. Às vezes, o inimigo não está fora da equipe, está dentro dela. Miguel desligou o rádio com força. O olhar perdido no horizonte. Clara apareceu na porta. Você acha que é alguém do seu time? Ele respirou fundo, evitando olhar para ela. Não sei mais em quem confiar. Ela se aproximou. Mas, você confia em mim? Ele finalmente a olhou. Você é a única que não tem nada a ganhar com a minha morte. Então, sim. As palavras ficaram suspensas entre eles. Por um instante, o silêncio disse mais do que qualquer frase poderia dizer. O dia seguiu com tensão invisível. Miguel montava uma armadilha simples, fios, sensores e câmeras improvisadas, enquanto Clara observava, curiosa.
Você sempre foi assim, desconfiado? Perguntou ela. Eu já confiei demais. E quase morri por isso. Foi nessa tal missão que te deixou essa cicatriz? Ele parou por um segundo, os olhos endurecendo. Não é uma boa história. As melhores nunca são, disse ela, suave. Miguel não respondeu, mas o olhar que lançou a ela foi diferente, como se uma parte dele lutasse para não baixar a guarda. Mais tarde, Clara saiu para buscar lenha. O ar frio cortava o rosto, e o chão ainda úmido fazia seus passos ecoarem levemente. Ela ouviu algo, um som metálico, distante. Olhou em volta, nada. Mas a sensação era nítida, estavam sendo observados. De repente, uma sombra se moveu entre as árvores. Clara se virou, o coração disparando. Miguel? Nenhuma resposta. Ela começou a correr de volta, mas uma figura surgiu no caminho, o rosto coberto por um capuz. Um brilho de arma. Clara congelou. Antes que pudesse gritar, um disparo soou, e o homem caiu no chão. Miguel surgiu por trás, ofegante, arma em punho. Eu disse para não sair sozinha. Gritou, a voz carregada de raiva e medo. Eu só fui pegar lenha. Respondeu ela, tremendo. Eu não sabia que. Não saber pode te matar. O silêncio que seguiu foi pesado. Miguel passou a mão no cabelo, tentando conter a fúria. Mas o olhar que lançou a ela era mais de preocupação do que de bronca. Me desculpa, murmurou ele, a voz mais baixa. Eu não posso perder ninguém de novo. Clara deu um passo à frente, sem pensar. Você não vai. Por um instante, ficaram próximos demais. A respiração dele se misturava à dela. O olhar de Clara subiu até o dele, e Miguel pareceu hesitar, um segundo, talvez dois, antes de se afastar bruscamente. Isso não pode acontecer, disse ele, seco. O quê? Isso. Ele gesticulou entre os dois. Eu fui designado para te proteger, não para sentir nada. Ela segurou o olhar dele, firme. Talvez o problema seja justamente esse, Miguel. Você sente, mas finge que não. Ele ficou em silêncio. E, pela primeira vez, ela percebeu o quanto aquele homem lutava contra algo invisível, algo dentro dele. Mais tarde, enquanto Clara tentava descansar, Miguel observava as imagens da câmera de segurança improvisada. Um vulto apareceu nas gravações, alguém rondando o perímetro durante a madrugada. O rosto, quando finalmente surgiu na tela, fez seu sangue gelar. Era Marina, ex-agente, antiga parceira dele, dada como morta em missão anos atrás. Miguel ficou imóvel, o olhar fixo. Isso não é possível. Ele saiu apressado da sala, pegando o rádio. Central, aqui é Miguel. Preciso confirmar uma identidade. Código Alfa 47. Silêncio. Miguel, esse código está desativado há 2 anos. Marina foi declarada morta em campo. Ele desligou o rádio devagar. Se Marina estava viva, e estava ali, significava que alguém estava mentindo. Clara apareceu na porta, os olhos sonolentos. Tá tudo bem? Miguel se virou rápido. Nada que você precise saber. Miguel, eu não sou uma criança. Você prometeu que eu podia confiar em você. Ele hesitou, depois cedeu. Alguém que eu conhecia está envolvido nisso. Envolvido? Como? Como traidor. Ela engoliu seco. E se essa pessoa vier atrás de você? Então vai descobrir que o Miguel de antes morreu junto com a confiança dele. Ele pegou a arma, verificou o carregador, e olhou pela janela. Amanhã, a gente sai daqui. Antes que eles venham terminar o serviço. Clara observava, preocupada. E para onde a gente vai? Para onde tudo começou, respondeu ele, frio. O quartel. Ela sentiu um arrepio. Mas lá é o lugar deles. Justamente por isso. Ninguém vai esperar que eu volte para enfrentar meu próprio passado. Lá fora, o vento soprou forte, fazendo as janelas rangerem.
Clara se aproximou dele, tocando o braço dele de leve. Miguel. Ele a olhou. O toque dela o desarmou mais do que qualquer tiro poderia. Ela sorriu, triste. Eu confio em você. Mesmo que você não confie em ninguém. Ele não respondeu. Apenas se afastou um passo, encarando o escuro além da janela, onde, em silêncio, uma silhueta feminina os observava de longe. O reflexo da luz da lua revelou um colar no pescoço dela. Um colar que Miguel reconheceria em qualquer lugar. Era Marina. Viva! E sorrindo. O amanhecer trouxe um céu acinzentado e silencioso. Miguel dirigia em alta velocidade, os olhos fixos na estrada e o maxilar travado. Clara, no banco ao lado, observava-o de relance, tentando decifrar aquele homem que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Você não dormiu a noite toda, disse ela, baixinho. Não costumo dormir quando estou sendo caçado, respondeu ele. Aquela mulher. Marina, certo? Insistiu ela. Você a conhecia. Ele não respondeu, mas a rigidez em seus ombros disse tudo. Era mais do que isso, não era? Miguel respirou fundo, tentando controlar a voz. Ela era minha parceira. E eu a amava. Clara desviou o olhar para a janela. A confissão veio como um golpe, inesperado. Então por que ela está viva, e do outro lado? Essa é a pergunta que eu pretendo responder. O silêncio que seguiu foi denso. Lá fora, a estrada cortava campos desolados, mas dentro do carro o verdadeiro campo de batalha era o que se formava entre eles, o peso das memórias e a tensão do que ainda não foi dito. Horas depois, chegaram a um antigo armazém nos arredores de uma base militar desativada. Miguel parou o carro e pegou a arma. Aqui foi onde tudo começou, murmurou ele. O quartel? Era mais do que um quartel. Era o centro de operações do Grupo Especial. Foi daqui que Ramos comprou metade da força de segurança. E foi aqui que Marina morreu. Clara observava com atenção. Você acha que ela fingiu a morte? Ou que alguém fez isso por ela? Entraram no armazém. O ar cheirava a ferrugem e poeira. Miguel moveu alguns caixotes e revelou um cofre antigo embutido na parede. Eu deixei algo aqui, disse ele, digitando um código no painel enferrujado. O som do cofre abrindo ecoou alto demais naquele silêncio. Dentro, um envelope grosso, uma foto e um pendrive. Clara se aproximou e pegou a foto. Nela, Miguel e Marina sorriam, uniformizados, lado a lado, abraçados. Pareciam duas pessoas diferentes daquelas que o mundo transformaria depois. Você era feliz. A voz de Clara soou quase como um sussurro. Miguel pegou o pendrive e o conectou a um pequeno tablet que carregava. A tela se acendeu com imagens antigas de operações secretas. Em uma delas, Marina aparecia com Ramos. Clara cobriu a boca, chocada. Ela trabalhava com ele? Miguel franziu o senho. Ou estava infiltrada. Ele avançou os vídeos, e de repente, uma gravação começou a tocar. A voz era a dela. Se você está ouvindo isso, Miguel, é porque eu falhei. Ramos descobriu tudo. Estou cercada. Mas se eu desaparecer, não confie em ninguém da equipe. Nem no diretor. Eles estão todos comprados. A gravação parou com um ruído estático. Miguel ficou em silêncio, o olhar distante. Clara percebeu o tremor quase imperceptível nas mãos dele. Então ela tentou te avisar. E eu a deixei morrer, murmurou ele. Por que segui ordens? Ela se aproximou e tocou o ombro dele. Você não matou ninguém, Miguel. Às vezes, seguir ordens é o mesmo que puxar o gatilho. O olhar que ele lançou a ela era cheio de dor. Clara sentiu algo apertar dentro do peito, não era só compaixão. Era conexão. De repente, um barulho metálico ecoou do lado de fora. Miguel sacou a arma e se posicionou na frente dela. Fica atrás de mim. De novo isso? Ela resmungou, tentando disfarçar o medo.
Você precisa parar de achar que é invencível. E você precisa parar de achar que não é importante. Os passos se aproximaram. Miguel mirou na direção da porta, e a silhueta de uma mulher surgiu na luz fraca. Não atire, disse ela, a voz firme, calma, familiar. Clara engoliu seco. Miguel baixou a arma lentamente. Marina. Ela deu um passo à frente, o rosto meio encoberto por uma sombra. Faz tempo, Miguel. Ele deu um passo em direção a ela, hesitante. Eu te vi morrer. Você viu o que Ramos queria que visse. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Clara observava, tensa. A mulher à frente deles parecia frágil, mas o olhar era cortante. Por que não me procurou? Perguntou ele, a voz rouca. Porque eu não podia. Eu me tornei o que eles mais temem, alguém que conhece todos os segredos. Ela o olhou nos olhos. E agora, Miguel, você está em perigo. Clara se aproximou um pouco. Ele? Ou nós? Marina desviou o olhar, hesitando. Vocês dois. Miguel se aproximou mais. Me diga o que está acontecendo. Ramos descobriu que você ainda está vivo e que a testemunha está com você. Ele quer calar vocês antes do julgamento. E você está com ele ou comigo? Perguntou Miguel. Marina sorriu de canto. Isso depende. Ainda confia em mim? Miguel ficou em silêncio. E nesse momento, Clara percebeu algo que o perturbava mais do que qualquer arma, a dúvida. Um som de helicóptero ecoou distante, cortando o ar. Marina olhou para cima, tensa. Eles nos rastrearam. Miguel agarrou Clara pela mão. Precisamos sair agora. E ela? Perguntou Clara, olhando para Marina. Eu cuido da retaguarda, disse Marina, sacando uma pistola. Os três correram para o lado oposto do armazém. A terra tremia com o vento dos rotores, e o som dos primeiros disparos ecoou. No meio da fuga, Miguel olhou rapidamente para trás, e viu Marina encarando, imóvel, como se quisesse dizer algo sem palavras. Um segundo depois, a explosão veio. O impacto lançou Clara e Miguel ao chão. Quando a fumaça subiu, o armazém estava em chamas. Marina! Gritou ele, tentando se levantar. Clara segurou o braço dele. Miguel, não! Ela se sacrificou por nós. Ele olhou para as chamas, o rosto coberto de cinzas e raiva. Se ela fez isso, é porque o jogo está muito longe de acabar. E no reflexo do fogo, Clara viu, o olhar dele não era mais apenas de dor. Era de guerra. O vento frio da madrugada cortava a floresta, misturando-se ao som das folhas secas sob os pés apressados de Miguel e Clara. A fumaça do armazém desaparecia atrás deles, mas o eco das explosões parecia se arrastar como um fantasma, lembrando que o perigo nunca estava longe. Você vai conseguir acompanhar meu ritmo? Perguntou Miguel, a voz firme, mas tensa. Eu não vou morrer correndo com você, respondeu Clara, ofegante, mas determinada. Ele lançou-lhe um olhar rápido, surpreso com a coragem dela. Cuidado! Essa floresta é traiçoeira. Eles avançavam, desviando de galhos, atravessando riachos e subindo pequenas colinas, enquanto o som distante de helicópteros e motores os lembrava. Ramos estava atrás deles. Como você sabe tanto sobre ele? Clara perguntou, quebrando o silêncio pesado. Miguel desviou o olhar por um instante. Conheço Ramos há anos. Ele sempre se move nos bastidores. É calculista. Perigoso. E não tem piedade. Então por que ainda se importa comigo? Ela falou mais baixo, quase inaudível, mas a pergunta pairou no ar como uma flecha. Miguel parou por um segundo, o peito arfando, mas não respondeu. Apenas puxou-a para mais perto, desviando rapidamente de um tronco caído. O contato durou apenas um instante, mas deixou uma sensação estranha, quase elétrica, nos dois. A primeira clareira apareceu à frente, iluminada pela luz fraca da lua. Eles se abaixaram atrás de pedras, tentando recuperar o fôlego. Eles estão vindo, sussurrou Miguel,
apontando para o brilho distante de lanternas. Quantos são? Muitos. Ramos não joga sozinho. Clara engoliu seco, mas não desviou o olhar. Então o que fazemos? Miguel estudou o terreno, analisando cada sombra, cada árvore. Eu luto. Você corre. Lutar? Ela regalou os olhos. Eu não sei lutar. Você sabe correr, rebateu ele com um toque de humor seco. Isso já ajuda. Ela sorriu nervosa, e por um segundo, o medo pareceu diminuir. Mas o som de passos aumentando trouxe a realidade de volta. Eles continuaram correndo, desviando de armadilhas improvisadas deixadas por Ramos. Um fio quase os derrubou, mas Miguel conseguiu puxar Clara antes que ela caísse. Você me matou de susto! Gritou ela, enquanto ele a arrastava para trás de uma árvore. Sobrevivência, respondeu ele, respirando fundo. Isso é mais importante que sua irritação. O corpo dela se encostou no dele por um instante. O calor do contato fez Miguel estremecer. Mas ele rapidamente se afastou, relembrando a regra que sempre seguirá, nunca se envolver emocionalmente com a protegida. Minutos depois, alcançaram uma velha cabana abandonada, escondida entre árvores densas. Miguel arrombou a porta e empurrou Clara para dentro. Fica aqui, disse ele, vasculhando o perímetro. Se alguém vier, aviso. E se não vier? Provocou ela, com um sorriso nervoso. Então sobreviveremos à noite, respondeu ele, sério. Enquanto ele checava a entrada, Clara olhou para ele. Por trás da postura firme, viu algo diferente, preocupação genuína, quase paterna, mas misturada a algo mais intenso. Ela se aproximou, a voz baixa. Miguel, você está com medo. Eu nunca mostro, respondeu ele, sem olhar para ela. Mas eu vejo. O silêncio que se seguiu foi pesado. E, por um instante, nada mais importava fora daquela cabana. O som da chuva e o uivo do vento misturavam-se à respiração pesada de ambos. Miguel finalmente se virou para ela. Clara, se eu falhar, você precisa saber que... Eu sei, me interrompeu ela, aproximando-se. Eu confio em você. O contato se prolongou apenas um instante, mas a tensão foi suficiente para que ambos sentissem algo que iam lutar para negar, uma atração impossível, prestes a explodir. Lá fora, o som de helicópteros se aproximava, misturado a motores e vozes distantes. Miguel pegou o rádio. Alerta vermelho. Suspeitos se aproximando do perímetro. Ele olhou para Clara. Prepare-se. Vai ser rápido e violento. Ela engoliu seco. Eu confio em você. Então fica atrás de mim. Ele disse, sacando a arma. E não olha para trás. O momento de conexão desapareceu no instante seguinte, substituído pela adrenalina e pelo perigo iminente. Ramos não estava apenas atrás deles, ele os cercava, e ninguém mais poderia interferir. Clara segurou a arma improvisada que Miguel lhe deu, respirando fundo, enquanto ele avançava para a entrada da cabana. Cada passo ecoava a mistura de medo, coragem e uma tensão que ia além do físico. E assim, sob a lua e a chuva que começava a cair novamente, eles se preparavam para a primeira grande batalha juntos, corpo a corpo, coração a coração. O vento uivava lá fora, misturando-se ao estalo da chuva sobre o telhado de metal da cabana. Miguel se moveu silencioso pelo interior, cada passo calculado, a respiração contida. Clara, ao lado dele, segurava a arma improvisada com força, os olhos arregalados, mas determinada a não ceder ao medo. Fica atrás de mim, murmurou Miguel. Eu não vou morrer escondida, rebateu ela, firme, apesar da tensão. Ele lançou-lhe um olhar que misturava exasperação e apreço. Você vai morrer se continuar com esse espírito heróico. Ela apenas sorriu nervosamente. O som dos helicópteros e motores se aproximava. Ramos não estava longe, e seus capangas haviam cercado a área. Prontos? Sussurrou Miguel, verificando a arma. Quando eu entrar, você dispara só se eu disser. Ela assentiu, o coração batendo acelerado. Entendido. Miguel abriu a porta e avançou,
silencioso, pelo terreno encharcado. Clara seguiu logo atrás, cada passo ressoando na noite silenciosa da floresta. As sombras se moviam rapidamente, capangas surgindo em posições estratégicas. Ali! Gritou um deles, apontando para Miguel. O som dos tiros cortou o ar. Miguel se abaixou, devolvendo o fogo com precisão. Clara disparou uma vez, mais por instinto do que por treinamento, atingindo um capanga no ombro. Ele caiu, gritando, e a tensão aumentou. Miguel! Ela chamou, ofegante. Eu quase. Está viva! Ele respondeu, rápido, puxando-a para trás de um tronco caído. O contato foi breve, mas intenso. Clara sentiu o calor do corpo dele misturado ao perigo, e seu coração disparou. Miguel, por um instante, hesitou, o olhar fixo nela. A tensão não era apenas pelo tiroteio. Era algo mais. Mais tiros ecoaram. Miguel avançava com precisão, enquanto Clara tentava acompanhá-lo, escondendo medo atrás de coragem forçada. Cada vez que ele a protegia, cada vez que a puxava para se esquivar de um disparo, a proximidade entre eles aumentava, criando uma mistura de medo e atração quase insuportável. Mais um ali! Gritou Miguel, disparando contra outro capanga que tentava cercá-los. Clara sentiu o impacto da explosão de um tronco próximo. Um estilhaço quase a atingiu, e Miguel agarrou seu braço com força, arrastando-a para trás. Você está louca? Ele rosnou, mas o tom carregava mais preocupação do que raiva. Louca? Talvez. Mas eu não vou ficar parada. O contato prolongado, o toque das mãos, o calor do corpo dele, tudo isso deixou Clara confusa, misturando medo, adrenalina e algo que ela ainda não sabia nomear. A batalha seguiu intensa. Miguel conseguiu neutralizar 3 capangas antes que eles percebessem o plano. Clara, tremendo, mas determinada, ajudou a abrir caminho por uma pequena passagem que Miguel havia identificado previamente. Eles chegaram a um barranco, fora da visão dos helicópteros. Ambos pararam, respirando pesadamente. Clara estava suada, suja e com marcas de terra no rosto, mas os olhos brilhavam com adrenalina. Miguel se aproximou, mantendo a distância mínima necessária. Você não devia ter feito isso, murmurou ele, a voz baixa, carregada. Mas eu fiz, respondeu ela, firme. O silêncio caiu sobre eles. A respiração ofegante, o cheiro de chuva e terra misturados, e o calor do corpo dele tão próximo. Miguel, por um instante, abaixou a guarda. Olhou para ela, e tudo o que ele tentou negar nos últimos dias surgiu, a atração que crescia de forma impossível de controlar. Clara, começou ele, hesitando. Sim? Ela sussurrou. Antes que pudesse continuar, um som de helicóptero e passos pesados se aproximou novamente. Miguel segurou a mão dela. Agora não. Sobreviva comigo. Depois, conversamos. Clara engoliu seco, o coração disparado. Eu confio em você. Miguel apertou a mão dela levemente, mas firme. O toque foi breve, mas deixou ambos conscientes do que sentiam, algo que nem a guerra, nem a chuva, nem o perigo conseguiam apagar. Do lado de fora, os capangas de ramos continuavam a rastrear a floresta. Mas Miguel sabia que, com Clara ao lado dele, eles tinham algo que Ramos jamais poderia prever, coragem, instinto e uma ligação que começava a se tornar inquebrável. A noite continuava, cheia de sombras, tiros e tensão. Mas, em meio ao caos, o toque fugaz entre Miguel e Clara era a única coisa que lembrava a ambos que, apesar do perigo, o desejo e a conexão entre eles eram inevitáveis. O céu ainda estava carregado de nuvens, e a chuva fina tornava a floresta escorregadia e traiçoeira. Miguel avançava com Clara ao lado, olhos atentos a cada movimento. O contato físico entre os dois, mesmo mínimo, aumentava a tensão que já não podiam mais ignorar. Eles estão próximos, murmurou Miguel, parando atrás de uma árvore grossa. Quem? Perguntou Clara, segurando a arma improvisada, o corpo tremendo, mas a determinação clara. Marina. Ela engoliu seco.
A ex-parceira que você pensou estar morta? Ex-parceira e fantasma do meu passado, respondeu ele, a voz tensa. E ela não veio para conversar. Eles avançaram mais alguns metros, até chegarem a uma clareira. No centro, uma figura elegante se destacava, Marina, com o capuz molhado pela chuva, encarando-os com os olhos cheios de determinação e dor. Miguel, disse ela, a voz carregada de emoção, você não devia ter vindo. Marina, respondeu ele, firme, você nos seguiu. Eu sei que não está sozinha. Ela desviou o olhar por um instante, como se carregasse um peso impossível. Eu não queria, mas não podia deixar que Ramos destruísse tudo. Ele me temia viva, mas não confia em ninguém. Clara observava, tensa. Então você estava ajudando ou traindo? Miguel olhou para ela, depois de volta para Marina. Descobriremos em breve. De repente, um ruído metálico cortou o silêncio. Um grupo de capangas surgia entre as árvores, armas em punho. Miguel puxou Clara para trás de um tronco. Fica atrás de mim, ordenou ele. Eu disse que não ficaria, respondeu ela, nervosa. O primeiro disparo ecoou, seguido por outro. Miguel avançou, com precisão mortal, protegendo Clara enquanto neutralizava um capanga atrás deles. Clara disparou novamente, atingindo outro que se aproximava. O medo e a adrenalina aumentavam, mas também fortaleciam a ligação entre os dois. Você está bem? Perguntou Miguel, passando a mão no braço dela rapidamente, apenas para garantir que não estava ferida. Estou, respondeu Clara, respirando fundo, tentando esconder o quanto o toque dele a afetava. Quando a batalha diminuiu, apenas os três permaneceram, Miguel, Clara e Marina. O silêncio que se seguiu estava carregado de tensão e perguntas não respondidas. Marina, começou Miguel, por que não me avisou sobre Ramos? Porque se eu falasse, eles teriam te matado antes mesmo de você chegar aqui, respondeu ela, firme. Eu fiz o que pude para te proteger, de longe. Clara olhou de um para outro, confusa, mas sentindo a intensidade do momento. Então vocês... Miguel lançou-lhe um olhar rápido, como se dissesse, não pergunte agora. Marina avançou um passo. Miguel, há algo que você precisa saber. Ramos não está apenas atrás de você. Ele sabe sobre Clara. Miguel franziu o senho. Então ela é o alvo principal agora? Ele não vai parar até eliminar qualquer testemunha que possa derrubá-lo. O vento trouxe uma sensação de urgência. Miguel agarrou Clara pela mão. Temos que sair daqui. Agora. E você? Perguntou Clara, olhando para Marina. Eu cuido da retaguarda, disse Marina, pegando sua arma novamente. Mas essa não será uma briga fácil. Enquanto corriam pela floresta novamente, Miguel sentiu Clara mais próxima do que nunca. Cada passo, cada toque acidental, cada respiração compartilhada tornava impossível negar o que crescia entre eles. Miguel, sussurrou ela, tremendo, mas firme. Não agora, respondeu ele, focado nos arredores, mas a voz não conseguiu esconder a tensão. Mas mesmo com o perigo ao redor, o toque de Clara em sua mão, a proximidade do corpo dela, e o olhar fixo que trocavam por breves instantes criavam algo intenso, quase impossível de ignorar. E no fundo da mente de Miguel, uma certeza se formava, não podia mais controlar o que sentia por ela, mesmo que o dever exigisse frieza. Do lado de fora, os capangas começaram a cercá-los novamente, enquanto Marina liderava a retaguarda. O tempo se esgotava, a floresta se tornava um labirinto mortal, e a tensão entre Miguel e Clara atingia níveis quase insuportáveis. A floresta parecia viva naquela noite. Cada passo era acompanhado pelo farfalhar das folhas e pelo som distante de motores. Miguel avançava à frente, Clara logo atrás, respirando fundo, tentando controlar o medo que misturava adrenalina e algo mais que não sabia nomear. Miguel, ela chamou baixinho, a voz tremendo. Fica concentrada, respondeu ele, sem olhar para trás, mas o tom carregava preocupação genuína. Eu consigo acompanhar você, disse ela, tentando soar firme. O som de galhos quebrando alertou-os, mais capangas se aproximavam.
Miguel rapidamente a puxou para trás de uma árvore caída, seus corpos colados por um instante. Clara sentiu o calor do corpo dele, a respiração pesada se misturando à dela, e algo dentro dela disparou. Está bem? Ele perguntou, olhando-a nos olhos por um segundo. Estou, mentiu, mas o coração batia tão rápido que parecia escapar do peito. Miguel respirou fundo, tentando ignorar o efeito dela sobre ele. Vamos precisar atravessar o rio. É a única chance de despistá-los. Ela olhou para a água escura que corria veloz. Você é louco? Isso é impossível sem cordas. Confia em mim. Sempre confia em mim, respondeu ele, estendendo a mão. Clara hesitou, mas aceitou. O toque de suas mãos enviou um arrepio inesperado por ambos. Cada passo no rio era perigoso, a correnteza tentava arrastá-los, os galhos ameaçavam cortar a pele, e a chuva tornava tudo mais escorregadio. Metade do rio atravessado, Clara tropeçou. Miguel agarrou-a instintivamente, seu corpo colando ao dela para protegê-la. O contato durou mais do que o necessário, e ambos puderam sentir a tensão elétrica que crescia entre eles. Você está bem? Ele perguntou, voz baixa, quase sussurrando. Sim, graças a você, respondeu ela, ofegante. O olhar que trocaram era intenso, carregado de desejo contido. Miguel teve de afastar-se rapidamente, lembrando do perigo à volta, mas não sem antes sentir o impacto daquele momento. Clara sentiu a mesma coisa, algo que não podia mais negar. Do outro lado do rio, os capangas começaram a ouvir o barulho da água. Miguel puxou Clara para uma vegetação mais densa, mantendo-a próxima e guiando cada passo. Eles estão vindo, sussurrou ele, os olhos varrendo cada sombra. E se eles nos encontrarem? Perguntou ela, tentando controlar a respiração. Então a gente luta. Juntos. Ele segurou sua mão novamente, dessa vez com firmeza, mas sem soltar. O contato da pele, a proximidade, tudo isso fez o coração de Clara disparar. Pela primeira vez, ela percebeu que não estava apenas admirando sua coragem, estava sentindo algo que jamais imaginou por alguém como ele. Miguel sentiu a mesma tensão. Cada toque de Clara, cada respiração compartilhada, aumentava o risco de perder o controle. Mas ele sabia que precisava manter a mente no perigo. Ramos ainda os caçava, e uma distração poderia custar suas vidas. Eles chegaram a uma clareira protegida por árvores altas. Miguel abaixou-se e olhou para Clara. É aqui que vamos fazer a pausa. Fica atrás de mim, disse, mas a voz tremia levemente, apesar do esforço em manter a autoridade. Ela se aproximou, hesitando. Miguel, chamou ele suavemente, olhando-o nos olhos. Não agora, respondeu ele, mas não conseguiu esconder o calor que a proximidade dela despertava. Ela deu um passo à frente, quebrando a distância mínima que ele tentava manter. O contato dos ombros foi suficiente para que ambos sentissem algo intenso. Miguel respirou fundo, tentando afastar a vontade de tocar mais, de se perder naquele momento. Eu, não posso, murmurou ele, mas a voz falhou no final. Eu também não, respondeu Clara, quase sussurrando, os olhos fixos nos dele. O som distante de passos e vozes cortou a tensão. Miguel rapidamente se virou, assumindo a postura defensiva. Mas por um instante breve, antes de avançarem novamente pela floresta, ambos sabiam que aquela proximidade não era apenas sobre sobrevivência, era sobre algo que nenhum deles poderia controlar. Enquanto desapareciam entre as árvores, o eco dos helicópteros e o som dos perseguidores lembravam-os do perigo constante. Mas, ao mesmo tempo, algo havia mudado entre Miguel e Clara. O toque, o calor e a tensão compartilhada transformavam cada momento de sobrevivência em algo profundamente pessoal e impossível de ignorar. A noite estava longe de acabar, e a caçada apenas os aproximava, tanto no perigo quanto no desejo que crescia entre eles. O céu estava encoberto, e a chuva fina transformava o solo em lama escorregadia. Miguel avançava à frente, Clara colada atrás dele, respirando ofegante, sentindo cada movimento do corpo dele. Cada toque acidental enviava uma eletricidade silenciosa que nenhum dos dois podia ignorar. Miguel, chamou ela baixinho,
tentando manter a voz firme. Fica concentrada, respondeu ele, sem olhar para trás, mas com um lampejo de preocupação nos olhos. Eu consigo acompanhar você, disse ela, tentando esconder o medo que misturava adrenalina e desejo. O som distante de helicópteros e motores continuava, lembrando-os de que Ramos não estava longe. Miguel avançava com precisão, mas cada gesto, cada contato mínimo, aumentava a tensão entre eles. De repente, Clara tropeçou em uma raiz oculta. Miguel agarrou-a instintivamente, puxando-a para seu corpo para protegê-la da queda. O toque prolongado fez ambos ficarem imóveis por um instante, respirando pesado, sentindo a proximidade do outro. Está bem? Perguntou Miguel, a voz baixa, quase sussurrando. Estou, graças a você, respondeu Clara, sentindo o coração disparar. O olhar que trocaram foi carregado de intensidade. Miguel desviou rapidamente o olhar, lembrando-se do perigo, mas o efeito dela sobre ele era inegável. Clara sentiu o mesmo, algo que ia além do medo ou da adrenalina. Eles continuaram a fuga pela floresta, desviando de capangas e armadilhas deixadas por Ramos. Cada passo junto, cada respiração compartilhada, reforçava o vínculo que crescia entre eles. Miguel segurava a mão dela ocasionalmente para guiá-la, e cada toque enviava um arrepio silencioso por ambos. Miguel, sussurrou ela novamente, o olhar fixo nos dele. Não agora, respondeu ele, a voz firme, mas a tensão em seus olhos denunciava o quanto desejava se aproximar. Clara se aproximou mais, desafiando a distância que ele tentava manter. Mas eu não quero esperar. Não podemos, respondeu ele, mas falhou em esconder o calor que sentia. O momento foi interrompido pelo som de tiros próximos. Miguel rapidamente puxou Clara para trás de um tronco, protegendo-a novamente. Mas o contato desta vez durou mais tempo, permitindo que ambos sentissem claramente a atração crescente. Depois que os capangas se afastaram temporariamente, Miguel e Clara pararam em uma clareira, ofegantes, os corpos ainda próximos. A chuva caía lentamente, misturando-se à lama e ao suor. Clara, começou Miguel, a voz rouca, carregada de emoção contida. Sim? Respondeu ela, hesitante, os olhos fixos nos dele. Ele se aproximou, cauteloso, mas inevitável. O rosto dela estava molhado pela chuva, os olhos brilhando com coragem e desejo. O mundo ao redor desapareceu por um instante. Eu não posso prometer que vamos sobreviver a tudo isso, murmurou ele, encostando a testa na dela. Mas podemos tentar, respondeu ela, aproximando-se ainda mais. E então, num instante intenso e silencioso, os lábios dele se tocaram pela primeira vez. Um beijo rápido, urgente, misturado de medo e desejo, enquanto a chuva caía ao redor. Cada respiração compartilhada, cada toque, era carregado da tensão acumulada desde o início da fuga. Miguel se afastou ligeiramente, olhando nos olhos dela. Isso não muda nada do que precisamos fazer. Mas muda tudo, respondeu Clara, com um sorriso que misturava desafio e paixão. Eles permaneceram ali por um instante, o perigo lá fora, mas a conexão entre eles mais forte do que qualquer ameaça. O beijo foi apenas o começo, uma promessa silenciosa de que, apesar do caos, eles não seriam apenas sobreviventes, seriam parceiros, em todos os sentidos. Do lado de fora, a chuva caía, a floresta rangia e o perigo continuava. Ramos ainda os perseguia, e a noite estava longe de acabar. Mas Miguel e Clara sabiam algo que nenhum deles podia negar. O laço entre eles estava selado, e nada poderia apagar a intensidade do que começaram a sentir. A floresta parecia viva com cada estalo de galho e cada sopro do vento. Miguel avançava na frente, os sentidos aguçados, os olhos percorrendo cada sombra. Clara se mantinha próxima, respirando rápido, o coração acelerado tanto pelo medo quanto pela intensidade do que havia acontecido entre eles. Eles estão perto, murmurou Miguel, olhando sobre o ombro. Quantos? Perguntou Clara, tentando manter a calma, mesmo que a adrenalina a dominasse. Mais do que podemos enfrentar diretamente. Precisamos ser rápidos e inteligentes. O som de motores e vozes cresceu.
Ramos estava se aproximando com força total, determinado a capturá-los antes que pudessem escapar. Miguel conduziu Clara até uma pequena elevação escondida pela vegetação densa, oferecendo cobertura. Fica aqui, disse ele, olhando-a nos olhos. E não se mexe até eu dar sinal. Você não vai me deixar sozinha, rebateu ela, firme, o olhar desafiador. Nunca, respondeu ele, a firmeza da promessa misturada à tensão do momento. Miguel avançou com cuidado, eliminando 2 capangas que se aproximavam de forma sorrateira. O som dos disparos ecoou pela floresta, mas ele não se deteve. Cada segundo contava, e cada ação poderia ser a diferença entre vida e morte. Clara, escondida, sentiu a ausência dele pesar. Ela queria correr para ajudá-lo, mas sabia que Miguel estava certo, precisão e paciência eram essenciais. Ainda assim, o medo de perdê-lo fez seu coração disparar. Miguel, murmurou ela, a voz quase inaudível. Fica quieta, respondeu ele, mas a preocupação evidente em seus olhos falava mais que qualquer palavra. Após neutralizar a ameaça imediata, Miguel retornou à posição de Clara, puxando-a para mais perto. O contato foi breve, mas intenso, e ambos sentiram novamente a eletricidade silenciosa que crescia entre eles. Estamos perto de uma saída segura, disse Miguel, a respiração pesada. Mas teremos que atravessar um terreno aberto. Eles podem nos ver. Então como fazemos? Perguntou Clara, tentando disfarçar o medo crescente. Miguel olhou para ela, segurando seu rosto com firmeza. Confia em mim? Sempre, respondeu ela, sem hesitar. O toque foi breve, mas carregado de intensidade. Miguel respirou fundo, tentando manter a concentração, mas cada segundo ao lado de Clara aumentava a tensão que ambos tentavam ignorar. Eles avançaram pelo terreno aberto, cuidadosamente, usando a vegetação como cobertura. A chuva tornava o chão escorregadio e os passos silenciosos quase impossíveis. Cada movimento era calculado, cada respiração medida. Ali! Gritou um capanga, descobrindo-os. Miguel reagiu imediatamente, empurrando Clara para trás de um tronco e disparando com precisão. Ela revidou instintivamente, atingindo outro inimigo. A adrenalina e o perigo intensificavam cada toque, cada proximidade. Após alguns minutos tensos, conseguiram alcançar uma pequena cabana abandonada na borda da floresta. Miguel ajudou Clara a entrar, o corpo dela colando ao dele por um instante, o calor e a respiração compartilhada tornando impossível ignorar o que sentiam. Estamos seguros, por enquanto, disse ele, olhando ao redor. Por enquanto? Perguntou ela, com um sorriso nervoso. Ramos não vai desistir tão fácil. Mas enquanto estivermos juntos, temos uma chance. Clara olhou para ele, sentindo o coração disparar. Eu confio em você, Miguel. Sempre. Ele segurou sua mão com firmeza, silencioso, mas a intensidade do gesto dizia mais do que qualquer palavra. Lá fora, a chuva caía, o perigo persistia, mas dentro da cabana, havia um momento raro de paz e proximidade. Então, estamos prontos para o que vier, murmurou Miguel, quase para si mesmo. Juntos, respondeu Clara, firme. E naquele instante, mesmo com a ameaça de Ramos se aproximando, ambos sabiam que algo tinha mudado irrevogavelmente. Eles não eram apenas aliados, eram parceiros, em todos os sentidos, e cada perigo compartilhado os aproximava ainda mais. A manhã chegou cinzenta, pesada com nuvens carregadas, e a floresta parecia mais ameaçadora do que nunca. Miguel e Clara se moveram com cautela pela trilha estreita, cada passo calculado, atentos a qualquer movimento. O cheiro de chuva misturava-se ao da terra molhada, criando um cenário de tensão quase palpável. Eles estão se aproximando, murmurou Miguel, observando através de um binóculo improvisado. Quantos? Perguntou Clara, ajustando a arma que segurava. Mais do que podemos enfrentar diretamente, respondeu ele. Precisamos usar a vantagem do terreno. Miguel conduziu Clara a uma elevação, onde troncos caídos e pedras ofereciam cobertura natural. Lá, ele a posicionou de forma estratégica, protegendo-a enquanto mantinha a vigilância. Fica aqui, disse, firme, e dispara apenas se eu disser.
Você nunca me deixa fazer nada sozinha, resmungou Clara, mas havia um sorriso desafiador nos olhos dela. Porque eu sei que você é valiosa, respondeu Miguel, quase sem perceber a intimidade da frase. Do outro lado da clareira, Ramos apareceu com seus capangas, avançando com determinação. O ataque era direto, e não havia mais tempo para hesitar. Miguel se posicionou à frente de Clara, cada músculo em tensão, pronto para proteger a mulher que, nos últimos dias, havia se tornado indispensável para ele. Miguel, sussurrou Clara, sentindo medo misturado à adrenalina e a tensão que crescia entre eles. Fica firme, respondeu ele, segurando sua mão por um instante, o toque breve mas intenso, enquanto se preparavam para o confronto. O primeiro disparo ecoou, e a batalha começou. Miguel avançava com precisão, neutralizando inimigos com habilidade, enquanto Clara, instruída por ele, conseguia proteger-se e disparar nos momentos certos. Cada segundo juntos reforçava o vínculo que crescia entre eles, medo e desejo se misturavam de forma irresistível. Durante uma breve pausa na troca de tiros, Miguel puxou Clara para trás de uma rocha, o corpo dela colando ao dele. A proximidade era sufocante, mas necessária. Você está bem? Perguntou ele, a voz carregada de preocupação. Sim, por que você está aqui? Respondeu ela, a respiração acelerada, os olhos fixos nos dele. O contato foi suficiente para que ambos sentissem novamente a eletricidade entre eles. Miguel desviou rapidamente, lembrando do perigo, mas cada momento juntos tornava impossível negar o que sentiam. O ataque de Ramos se intensificou. Explosões pequenas e disparos próximos forçaram Miguel e Clara a se mover rapidamente, usando cada árvore e pedra como cobertura. A luta exigia sincronia perfeita, e a confiança entre eles se consolidava a cada segundo. Miguel, cuidado! Gritou Clara, enquanto um capanga surgia por trás de uma árvore. Já estou cuidando, respondeu ele, eliminando a ameaça com precisão. Depois que o ataque diminuiu temporariamente, os dois se encontraram no centro da clareira, respirando pesadamente, sujos de lama e chuva. Miguel segurou o rosto de Clara com firmeza, olhando-a nos olhos. Não sei como sobrevivi a tudo isso sem você, murmurou ele, a voz baixa, intensa. Eu também não, respondeu ela, sentindo o calor do corpo dele e a conexão que crescia a cada desafio compartilhado. O beijo que se seguiu foi carregado de emoção, perigo e desejo contido. Cada toque, cada respiração compartilhada era uma explosão silenciosa de sentimentos que nem a guerra ao redor podia apagar. Enquanto se afastavam da clareira para buscar um local mais seguro, Miguel percebeu que o relacionamento deles havia mudado para sempre. Clara não era apenas sua parceira de sobrevivência, ela era alguém que havia conquistado seu coração, mesmo em meio ao caos. Estamos juntos nisso, disse ele, segurando a mão dela. Sempre, respondeu ela, sorrindo entre a chuva e a lama, sabendo que, apesar do perigo, nada poderia quebrar a conexão que haviam construído. Do lado de fora, Ramos observava, furioso e frustrado. Mas Miguel e Clara agora tinham algo que ele jamais poderia prever, uma ligação que transcenderia qualquer ameaça. A madrugada estava silenciosa, mas pesada. O vento frio da floresta misturava-se ao cheiro de terra molhada. Miguel avançava cauteloso, sabendo que cada passo poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Clara estava desaparecida. Ramos havia conseguido capturá-la durante um breve descuido na fuga da clareira. Clara! Gritou Miguel, a voz ecoando entre as árvores. Nenhuma resposta. Apenas o som distante da água de um riacho e o farfalhar das folhas. Eu vou encontrá-la, murmurou para si mesmo, os punhos cerrados. E se você não conseguir? Disse uma voz atrás dele. Era Marina, surgindo das sombras. Eu não posso falhar, respondeu Miguel, determinado. Não com ela. Marina olhou para ele, séria. Então vamos juntos. Mas cuidado, Ramos não brinca. Ele planejou tudo para que vocês caíssem em armadilha. Miguel assentiu, o coração acelerado. Cada segundo contava. Eles se moveram rapidamente, desviando de vigas caídas e armadilhas improvisadas. Finalmente, avistaram uma cabana fortemente vigiada,
iluminada por lanternas. Clara estava lá dentro, amarrada, mas viva. Lá está ela, sussurrou Miguel, os olhos ardendo de raiva e preocupação. Precisamos ser rápidos, respondeu Marina, puxando-o para um tronco próximo. Miguel observou a estrutura. 2 capangas patrulhavam a entrada. A tensão aumentou. Ele se aproximou silenciosamente, e com Marina cobrindo a retaguarda, eliminou os guardas com precisão, silenciosamente, cada movimento calculado para não alertar os demais. Miguel, sussurrou Clara, ao vê-lo finalmente perto. Seus olhos estavam marejados, mas havia força em seu olhar. Estou aqui, respondeu ele, soltando das amarras com cuidado. O contato dos corpos foi inevitável. Clara se agarrou a ele, sentindo o calor e a segurança que só Miguel podia proporcionar naquele momento. Vamos sair daqui, disse ele, olhando em volta. Mas e Ramos? Perguntou ela, preocupada. Eu cuido dele, respondeu ele, firme. Agora, só confia em mim. Enquanto avançavam pela floresta novamente, cada passo era carregado de tensão. Ramos descobriu a fuga e enviou capangas em perseguição. Miguel e Clara se mantiveram próximos, quase colados, cada respiração compartilhada aumentando a intensidade do vínculo entre eles. Miguel, sussurrou ela, tremendo. Eu sei, respondeu ele, segurando sua mão. Mas precisamos correr. A proximidade era sufocante, mas necessária. Cada toque, cada braço ao redor da cintura, cada gesto de proteção, transformava o medo em algo mais intenso, desejo contido, paixão silenciosa, mas impossível de ignorar. Eles alcançaram um pequeno penhasco, onde Marina os aguardava com cordas para descer. Miguel ajudou Clara a descer primeiro, segurando-a com firmeza, o corpo dela colando ao dele por um instante que durou mais do que deveria. Você está bem? Perguntou ele, os olhos fixos nos dela. Estou. Por que você está aqui? Respondeu ela, respirando ofegante. Quando finalmente atingiram o solo, Miguel a puxou para si, em um impulso silencioso, a beijou. Um beijo rápido, urgente, carregado de emoção, perigo e desejo contido. Clara correspondeu, sentindo que cada momento com ele poderia ser o último, e ainda assim impossível de resistir. Temos que continuar, disse ele, respirando fundo, mas mantendo os lábios próximos aos dela. Eu sei, respondeu ela, segurando-o firme. Lá fora, Ramos observava de longe, furioso e frustrado, sem saber que Miguel e Clara haviam escapado novamente. Mas o que Ramos não podia prever era que, apesar do perigo, o vínculo entre Miguel e Clara se tornava mais forte a cada risco compartilhado. O amanhecer surgia timidamente, pintando a floresta de tons acinzentados. Miguel e Clara encontraram abrigo temporário em uma pequena cabana isolada, longe do alcance imediato dos capangas de Ramos. A tensão ainda pairava no ar, mas agora havia um momento raro de respiro. Precisamos planejar o próximo passo, disse Miguel, examinando mapas improvisados da região. E como você pretende enfrentar Ramos? Perguntou Clara, ajustando sua arma, os olhos fixos nele. Com estratégia. Precisamos usar o terreno a nosso favor e forçar ele a cometer erros, respondeu Miguel, sério, mas com uma ponta de esperança na voz. Clara sentou-se ao lado dele, observando cada movimento. E se algo der errado? Miguel suspirou e colocou a mão sobre a dela, um gesto firme, carregado de significado. Não vai dar. Estamos juntos nessa. O contato foi breve, mas suficiente para fazer os corações de ambos dispararem. Cada segundo que passavam lado a lado reforçava a certeza de que não se tratava apenas de sobrevivência, era algo maior, mais intenso, impossível de negar. Enquanto preparavam suprimentos e analisavam a rota de Ramos, a proximidade entre eles aumentava. Miguel ensinava a Clara a usar algumas técnicas de defesa improvisadas, guiando cada movimento com paciência e cuidado. Mais firme aqui, disse ele, segurando sua mão e ajustando a posição. Você está muito próximo, respondeu ela, corando, mas sem recuar. Eu sei, murmurou Miguel, um lampejo de intensidade nos olhos, mas precisamos estar preparados, e eu não posso me distrair agora.
Apesar das palavras, a tensão entre eles era palpável. Cada toque, cada respiração compartilhada, fazia com que o desejo contido crescesse, quase impossível de controlar. Ao anoitecer, Miguel e Clara caminharam até um ponto estratégico na floresta, planejando a emboscada que marcaria o confronto final. Eles se posicionaram entre árvores e pedras, observando o terreno cuidadosamente, comunicando-se apenas com gestos e olhares. "Está pronta?" perguntou Miguel, o corpo tenso, mas os olhos fixos nos dela. "Sempre", respondeu Clara, firme, a confiança nos olhos e a determinação refletindo a ligação intensa que haviam construído. Antes do ataque, Miguel segurou suas mãos, olhando profundamente em seus olhos. "Não importa o que aconteça, eu não vou te perder." Clara sorriu, tocando seu rosto com delicadeza. "Nem eu você." O toque foi breve, mas carregado de emoção e promessa. A conexão deles, construída em meio ao perigo e à fuga constante, era agora indiscutível. Eles não eram apenas parceiros de sobrevivência, eram cúmplices, amantes e guerreiros unidos por um vínculo impossível de quebrar. Enquanto se preparavam, os sons da floresta se intensificaram, passos distantes, vozes baixas, e o farfalhar de roupas e folhas denunciando a aproximação dos capangas de ramos. Miguel e Clara trocaram um último olhar carregado de intensidade. "Vamos fazer isso juntos?", murmurou ele. "Sempre", respondeu ela, apertando sua mão firme. A noite estava prestes a se tornar o palco da batalha final. Ramos estava se aproximando, mas o que ele não sabia era que Miguel e Clara não eram mais apenas vítimas, eles eram uma força unida, preparada, determinada e impossível de derrotar. A noite desceu pesada sobre a floresta. A chuva fina e o vento criavam sombras inquietantes, enquanto Miguel e Clara se posicionavam para o confronto que definirá tudo. Ramos estava próximo, determinado a acabar com qualquer resistência. Mas o que ele não sabia era que Miguel e Clara eram agora uma força unida, imbatível. "Está pronta?", sussurrou Miguel, ajustando sua arma e olhando para ela. "Sempre", respondeu Clara, a determinação em seus olhos refletindo coragem e confiança absoluta. Eles avançaram silenciosos, usando árvores e rochas como cobertura, cada passo calculado, cada respiração contida. Ramos e seus capangas surgiram na clareira à frente, confiantes. "Acham que podem me derrotar?", gritou Ramos, com um sorriso cruel. "Essa é a última vez que se metem nos meus negócios." Miguel lançou um olhar rápido para Clara. "Vamos acabar com isso juntos." "Juntos", respondeu ela, firme, sentindo a força que a presença dele transmitia. A batalha começou. Tiros ecoaram, galhos se quebraram, a chuva misturava-se à lama e ao cheiro de pólvora. Miguel e Clara se moviam com sincronia perfeita, cobrindo-se mutuamente, eliminando capangas com precisão. Cada toque, cada contato físico necessário durante a luta aumentava a tensão entre eles, uma mistura de perigo e atração impossível de ignorar. Ramos avançou pessoalmente, subestimando a dupla. Miguel interceptou-o, enquanto Clara o atacava com habilidade recém-adquirida. O confronto direto foi intenso, cada movimento carregado de força e estratégia. "Você não vai ganhar", gritou Miguel, desviando de um golpe e contra-atacando. "Veremos", respondeu Ramos, furioso. Durante a luta, Miguel e Clara se encontraram brevemente, respirando juntos, trocando olhares intensos. Cada contato era carregado de emoção, desejo e a consciência de que cada momento podia ser o último. Finalmente, com uma manobra arriscada, Miguel conseguiu desarmar Ramos, enquanto Clara o imobilizava com força. A chuva caía forte, misturando lama e suor, mas o perigo havia acabado. Ramos, derrotado e inconsciente, era apenas um obstáculo superado. Miguel soltou um suspiro pesado, olhando para Clara. "Estamos vivos." "Por que você estava comigo?", respondeu ela, aproximando-se dele, os olhos brilhando com emoção. Ele a puxou para si, finalmente, sem barreiras ou distrações, a beijou profundamente. O beijo era carregado de alívio, paixão e a promessa de um futuro juntos. Clara correspondeu, envolvendo nos braços, enquanto a chuva caía sobre eles, lavando o medo e a tensão dos últimos dias.
Nunca mais quero fugir, murmurou Miguel entre beijos. Nem eu, respondeu Clara, sorrindo, o coração ainda acelerado. Eles permaneceram ali, abraçados, sentindo cada batida, cada respiração compartilhada, conscientes de que nada poderia quebrar o que haviam construído. Ramos podia ter perseguido, ameaçado e tentado separá-los, mas agora Miguel e Clara sabiam que juntos eram invencíveis, na luta e no amor. Enquanto a chuva diminuía, os dois finalmente puderam respirar, sorrir e olhar um para o outro com a certeza de que o pior havia passado. O perigo ainda existiria em outros dias, mas naquele momento, o amor, a confiança e a conexão deles eram inquebráveis.